abrindo fogo contra um agente. Eles ainda se aproximam do policial caído no chão e dão um último tiro. A cena de horror também foi registrada deste outro ângulo. Pouco antes, os terroristas invadiram a redação da revista Charlie Hebdo e atiraram contra os funcionários. 4 pessoas estão em estado grave. O carro em que eles fugiram foi abandonado. A região foi cercada. Nas ruas de Paris, a polícia iniciou uma caça aos 3 autores do atentado e teme novos ataques. A revista Charlie Hebdo é conhecida por fazer humor, mesmo com temas religiosos. Charges do profeta Maomé já foram publicadas. Em resposta, a redação aqui na área central de Paris chegou a ser incendiada em 2011. Os editores passaram a receber ameaças, mas nunca abandonaram as sátiras. Hoje, durante o ataque, os atiradores gritavam: "Nós vamos vingar o profeta". 4 dos principais cartunistas franceses foram mortos. A última charge divulgada pela publicação em uma rede social faz piada com o líder do Estado Islâmico. O representante da comunidade muçulmana na França disse que os atiradores agem em nome do ódio. Os parisienses saíram às ruas num ato de repúdio ao atentado terrorista. Uma multidão, olha só, tomou conta da Praça da República aqui no coração de Paris. Além de flores e velas em memória das vítimas, o que a gente ouve aqui a todo tempo são os gritos em defesa da liberdade de expressão. Estou triste porque perdi amigos. Eles foram assassinados. Diz essa francesa que já trabalhou com os jornalistas da revista. O governo francês elevou ao máximo o nível de alerta terrorista em Paris. 3 dias na França. Agora direto a Paris, conversar com o nosso enviado especial, André Tal. Boa noite, André. Nós informamos agora no começo do Jornal da Record que os 3 suspeitos já tiveram as identidades reveladas, inclusive pela polícia. Você tem esses nomes e sabe como estão as buscas nesse momento, agora que é noite aí já na França? Boa noite, exatamente. As identidades já foram reveladas e olha só, um deles, dos 3 atiradores que participaram do ataque à sede da Charlie Hebdo, já teria inclusive sido preso por terrorismo em 2008. Segundo o jornal espanhol El Mundo, os suspeitos são os irmãos Said, de 34 anos, e Cherif, de 32, e ainda Hamoud, de apenas 18 anos. Os 3 seriam de Gennevilliers, no município daqui de perto da Grande Paris. Eles teriam sido treinados pelo Estado Islâmico na Síria e retornado para a França no meio do ano passado. A segurança continua reforçada em todos os pontos da capital francesa. A Embaixada dos Estados Unidos aconselhou os cidadãos americanos a redobrarem a atenção e os cuidados no país. E um dos diretores do Centro Europeu de Inteligência, Claude Moniquet, já tinha dito que os atiradores estavam muito bem preparados para o ataque e que eles poderiam ter sido treinados em campos de combate na Síria ou no Iraque. Adriana, Eduardo. André, há toda uma preocupação e os jornais franceses noticiam isso, agora já quase meia-noite em Paris, preocupação com certo revanchismo contra o islamismo, contra os muçulmanos. Como é que isso tem sido tratado aí? Haja vista que até mesmo agora há pouco nós tivemos a imagem de um carro incendiado em frente a uma sinagoga. Como é que isso está sendo noticiado por aí? Olha, existe esse sentimento, mas a grande maioria da população, na verdade, o que mostra é um sentimento de apoio à democracia. As pessoas querem sair às ruas justamente para gritar pelo direito à liberdade de expressão. Uma outra preocupação das pessoas também é como esses atiradores conseguiram realizar o ataque e ainda fugirem. Como eles chegaram até o andar onde estavam os jornalistas sem serem detidos. Então existem 2 sentimentos, um de perplexidade e outro de muita revolta com a facilidade que os terroristas tiveram para executar o ataque e ainda desaparecerem. Agora, André, o que chamou a atenção é que a gente tem a imagem do momento da fuga, do flagrante da fuga, e depois mais nenhuma imagem, eles desapareceram. Há alguma região do país em que as buscas se concentram? Quais as pistas que a polícia tem nesse momento para chegar até esses 3 homens? Olha, a busca acontece em todo o país, obviamente, principalmente nos arredores da capital, Paris.
E a polícia está muito atenta e já estava atenta, porque o próprio presidente François Hollande declarou que vários ataques terroristas teriam sido evitados nas últimas semanas. Então, esse aconteceu, mas vários outros foram evitados. É um momento de alerta geral, é o alerta máximo que existe no país para o terrorismo. A polícia tenta capturar esses 3 suspeitos e, claro, ainda tem muito cuidado para que outros atentados não aconteçam, principalmente em locais de religiões, seja um revanchismo para os islamismos ou mesmo em frente às sinagogas, onde outros extremistas podem perpetuar ataques. De fato, André Tal, e o presidente François Hollande declarou luto oficial na França e disse que alguns outros planos de ataques terroristas tinham sido descobertos nas últimas horas. Muito obrigado por falar conosco, aí quase madrugada em Paris, atualizando as informações sobre esse importante e triste acontecimento. Obrigado, André. E olha, o atentado repercutiu no mundo todo. Veja no giro dos nossos correspondentes. Governos e instituições do mundo todo condenaram hoje o atentado na França. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama ofereceu apoio ao governo francês. Obama disse que os terroristas temem a liberdade de expressão, mas garantiu que a violência não vai calar essa liberdade. Para o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o atentado foi um ato bárbaro e covarde. A chanceler alemã e o primeiro-ministro britânico se pronunciaram na Inglaterra. David Cameron afirmou: sei que todos na Grã-Bretanha estão ao lado do governo e do povo francês. Não foi apenas um ataque aos franceses, mas também à liberdade de imprensa, disse Angela Merkel. A Ásia amanheceu em alerta. Cíntia Godoy. As autoridades reforçaram a preocupação com a segurança nos grandes centros urbanos. O ataque terrorista foi destaque do noticiário nas principais emissoras de TV japonesas. Na Oceania, o medo com a ameaça de terrorismo é ainda maior, depois do sequestro em uma cafeteria da Austrália por um extremista religioso que resultou na morte de 3 pessoas. O consulado da Austrália na França informou que está tomando precauções para garantir a segurança dos australianos que moram no país. No Oriente Médio, o grupo Estado Islâmico elogiou o ataque à revista francesa. Herbert Moraes. Em uma entrevista à agência Reuters, um militante destacou a coragem dos terroristas e disse que mais ainda está por vir. Em Israel, o ministro das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, disse que o país se identifica com a dor dos franceses e que o mundo não pode se intimidar. A Liga Árabe e a Al-Zahar, a principal instituição islâmica sunita do mundo, consideraram o ataque um crime contra os princípios do Islã. Bom, e aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff lamentou o atentado à revista francesa. Em nota, classificou como ato de barbárie e disse que é inaceitável. Também o desrespeito à liberdade de imprensa, um valor fundamental para as sociedades democráticas.